Boa noite, pessoal que está chegando aí. Mais uma live hoje. Teremos a presença aqui de Júlio Mostarda dos Santos, um dos criadores e responsáveis pelo Tapa da Mão Invisível. Esperando o Júlio entrar aí para a gente começar a conversa daqui a pouquinho. Hoje está um dia quente aqui em Porto Alegre, dei uma caminhada aí de uns 40 minutos. Cheguei há pouco. O movimento na cidade já aumentou bastante. Parece que as pessoas estão começando a voltar à normalidade, apesar ainda da pandemia, né? Vamos ver onde é que anda. Está aqui o Tapa da Mão Invisível, acabou de chegar, então vamos convidá-lo. E aí, Júlio? Fala, Roberto, como é que tá, cara? Tudo certo? Tudo certo, eu estou aqui morrendo de calor, eu acabei de chegar de uma caminhada, tomei um banho gelado, o ar-condicionado ainda não fez efeito, Sim. É. e antigamente eu ficava meio suado assim de nervosismo, né, para fazer as lives, mas depois de 58 lives 58. feitas quase todos os dias, a gente vai perdendo assim a timidez, né, o temor de dizer bobagem, né? E É, tu já tem eu. essa experiência, né, Júlio? Mas eu tenho a mão do Santo Tiago que tira as minhas bobagens quando falo alguma besteira, né? Ah, Aqui é sim, ao não é ao vivo, vivo, né? né? Aqui é ao Não é ao vivo. vivo, exato. Aqui não tem. Opa, pera aí um pouquinho, corta aqui, corta ali. Exatamente. Tu sabe, tu é o cara que a gente mais entrevistou no Tapa, tu sabe como é que é o procedimento, né? Pô, o Osterman ainda não conseguiu bater o meu recorde? Não vai conseguir, eu acho. Porque se a Não gente vai chamar ele, conseguir. eu acho que se a gente chamar ele, a gente te chama. Eu acho que a margem ele não vai conseguir tirar. Tá bom. Mas são 8 horas já, Júlio. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer ter aceitado o convite, tá? É uma satisfação enorme poder te ter aqui conversando a respeito das coisas que tu fazes aí em Brasília, principalmente, seja no IFL, seja com o Tapa da Mão Invisível e outras iniciativas que tu vais narrar aqui para gente a respeito, né? Além disso, também é uma satisfação poder retribuir os convites que me foram feitos para participar lá do podcast do Tapa da Mão Invisível, que é uma chancela assim para alguém poder dizer que defende as ideias liberais, né? Porque se não passou pelo Tapa da Mão Invisível, a gente fica em dúvida, né? Se passou uma Interessante. vez, tudo bem.
Agora, se passou 3 vezes por lá, é porque tá com o carimbo, né? Tá com o carimbo de um liberal convicto, né? Exato. É isso? É interessante ter construído essa chancela foi muito bom saber, e ainda mais vindo de ti, né? Porque tu é uma grande inspiração para nós já falamos isso lá no nosso episódio que nós falamos contigo lá, o primeiro, aonde tu te apresentou e contou um pouco da tua história, e nós mostramos a nossa admiração, porque tu és um cara que se manteve convicto, né? Por muito tempo. Um cara que participou lá das primeiras construções de institutos, do primeiro, né? E se Uhum. manteve convicto até hoje. Isso é uma inspiração para nós. Tu focou no longo prazo, né? E os resultados estão aí. O Tapa é um dos resultados dessa tua aposta lá dos anos 80. Sem dúvida alguma. Eu acho o seguinte, a partir do momento em que tu descobre verdades, né? Que tu questiona essas verdades diariamente, tentando achar os furos, tu não consegue achá-las. Não por um dogmatismo, né? Assim, não, isso é assim, eu não vou discutir nem questionar, me foi Uhum. dado assim, assim eu levarei adiante, mas sim porque, opa, isso aqui será que está certo? Vamos testar, vamos criticar, vamos analisar logicamente, vamos, como a gente gosta de dizer, né? Vamos revisar as nossas premissas para ver Exato. se não há contradições, se elas estão honrando a realidade, né, e a lógica. Então, ao longo desses anos todos, eu mudei de ideia em muitas circunstâncias, porque as ideias eram falhas, mas, de um modo geral, vamos dizer assim, em termos de valores, né, de princípios, de ideais, isso mudou muito pouco, né? O que mudou mais foi como entender por que esses princípios, esses valores, esses ideais são válidos e de que maneira a gente deve defendê-los da melhor forma possível, né? Então, isso é que me torna, assim, muitas vezes ser meio chato, né? Meio exigente ou intransigente, muitas vezes, né? As pessoas me conhecem, o que eu vou fazer? Eu sou assim, né? Sim, sim. Não vou pedir desculpas para ninguém por causa disso, né? Pelo contrário, eu me orgulho de ser assim e vou continuar sendo. Com certeza. E nós, eu não sei se é chato a palavra, mas eu acho que a palavra melhor que serve é convicto, assim. Tu tens uma convicção de procurar essas falhas de premissas, né? Eu acho que isso Uhum. é o que mantém as pessoas vinculadas às ideias de liberdade como um todo, porque são ideias que foram testadas há bastante tempo, são testadas na prática, são questionadas pela lógica, e até então não foram encontrados bons argumentos para se invalidar as principais premissas, né? Então, elas são ideias que provavelmente vão seguir sendo válidas por muito tempo, até que a gente possa... No entanto, e aí é que eu quero te provocar, no Manda, entanto, elas são desafiadas constantemente, né? com certeza. E esse desafio gera conflitos que muitas vezes a gente não está preparado para enfrentar, né? E eu acho que, e é isso que eu queria te questionar, eu acho assim que o trabalho que vocês, tu e o Paulo Fux, o Thiago ajudando, lá no Tapa da Mão Invisível é muito importante, porque vocês acabaram criando uma plataforma que expõe essas ideias de uma maneira interessante, com pessoas interessantes, né? Claro que tem as exceções, como eu, né? Tem gente que defende coisas com muito mais convicção do que eu, e às vezes até de forma equivocada, né? Tem gente que é equivocada e defende com uma convicção bárbara. E, Exato.
E eu acho que esse trabalho de vocês é fantástico. Então eu queria saber assim de ti, Júlio. Primeiro, quem é o Júlio? Tá? O que ele faz da vida? Qual é a tua formação? Qual é a tua jornada intelectual percorrida para chegar até onde chegaste e para defender o que tu defendes? O que é o Tapa da Mão Invisível? Como é que surgiu essa ideia? E que mais tu fazes da tua vida para promover as ideias que o Tapa da Mão Invisível divulga de forma tão incisiva, né? De forma tão competente? Eita, aí é uma pauta gigantesca, mas vamos lá. Começando por mim, eu sou nascido no interior do Rio Grande do Sul, né? Mostardas, cidade litorânea, e nunca tinha tido nenhum contato, não é nem com as ideias da liberdade, mas com com a ideia do empreendedorismo, do, do fazedor, da pessoa que faz, da pessoa que constrói coisas novas, assim, vamos botar por aí. E isso não fazia parte da minha formação. Até que quando eu fui para Porto Alegre estudar, estudei na PUC, depois fiz uma pós-graduação em economia na URGS, e passando por toda essa minha jornada de aprendizado, eu não conheci em nenhum momento, não me foi apresentada ideias da liberdade. Porém, em paralelo, eu estava fazendo a minha carreira dentro da área de finanças, que eu me formei em administração, foquei em finanças e desde então trabalho em finanças, desde 2000 e poucos. E dentro das empresas eu comecei a entender que existia algo além do que eu tinha sido apresentado. Só que não tinha sido me apresentado intelectualmente, somente na prática, que eu via que a geração de riqueza e como um todo não estava, não era um processo coletivo, assim, era um processo individual. Só que eu não conseguia explicar, eu não tinha linguagem suficiente para explicar aquilo que passava pela minha cabeça. Passado o meu processo de graduação e pós-graduação, eu conheci pela internet o Instituto Mises Brasil, que me foi uma red pill, assim, que mudou completamente a minha forma de pensar, a forma de pensar política e economicamente, né? E aquilo eu caí na toca do coelho, assim, e consumia muito material ali, consumia muito material de artigos dali, mais que um diariamente, e comecei a comprar muitos livros e começou essa formação Qual foi o primeiro livro que tu leste especificamente a respeito de liberalismo, de capitalismo, enfim, esse tipo de coisa? Tu lembra? Eu vou dizer o livro físico, tá? Porque eu li muito livro PDF na época, que eu lia no site, e eu não me lembro muito bem qual foi o primeiro, tá? Mas o físico que eu comprei, o primeiro foi A Lei de Bastiat. Esse foi o primeiro que eu comprei, que eu achei num sebo, nesses sebos online, foi A Lei de Bastiat, que é o livro que eu indico para todo mundo, que é o primeiro livro, assim, que quando alguém quer, Júlia, essas tuas ideias aí, lê esse livro aqui. Sempre é o livro que eu indico. É um bom livro introdutório. É excelente, ele é muito bom mesmo. Foi o primeiro livro. Daí foi Caminho da Servidão, 6 lições, daí foi aquele caminho básico, daí depois outros mais periféricos, assim. Mas é interessante que eu queria conhecer também pessoas, né? Fisicamente, não só, porque daí tinha grupos de Facebook, as pessoas falavam por ali e se conheciam, mas eu queria conhecer pessoalmente essas pessoas, né? Quem eram essas pessoas? Daí eu conheci teve um evento que ocorreu em Porto Alegre, Language of Liberty, que era promovido, eu não me lembro por que era promovido, era o pessoal de Porto Alegre, a Gabi Lambi, e o Marcel promovia também na época, mas também era promovido por um pessoal de fora, que era falar sobre liberdade em inglês. Era um evento sensacional. E eu fui naquele primeiro evento, e ali eu conheci o pessoal dos libertários, dos partidos que eles queriam fundar um partido libertário, que eram de São Paulo.
Daí ali eu comecei a conhecer pessoas fisicamente. Daí a gente começou a montar a gente montou um boteco libertário, Boteco Liber, que acontecia a cada 15 dias num boteco da Cidade Baixa de Porto Alegre. E aquilo foi muito legal, cara. Putz, a cada 15 dias se juntavam ali para tomar cerveja e conversar sobre ideias. Bah, aquilo foi fundamental para um monte de coisa que aconteceu na minha vida depois e muita gente boa eu conheci ali. Depois surgiu o Clube Miss Rants, Atlantos, logo em seguida. Foi aonde a gente se conheceu, né, Foi Júlio? a, Eu acho que foi não, a numa gente, palestra. eu acho que a gente se Foi numa conheceu palestra antes. lá na SPM ou foi antes? Eu te conheci antes. Eu te conheci na segunda reunião do Novo. Na segunda reunião do Novo, que foi num lugar chamado Casa Berlim. Eu não sei se tu te Ah, lembra. A primeira reunião do Novo eu não ah, estava, mas a segunda eu fui convidado, o Fábio me convidou. E daí eu aham, cheguei lá, eu me lembro que tu estava lá, tu era distante, porque era todo mundo da idade até abaixo de 30 anos, assim, ou em torno de 30 anos, e tu era o único fora desse fenótipo padrão, assim. E eu sim. me lembro que tu falou, tu deu um discurso, assim, tu falou em algum momento que tu falou muito bem, assim. E aquilo me chama Uhum, muita atenção, me chama muita atenção. E ali foi a primeira vez que eu te vi. Talvez tu não me viu porque era um legal. monte de gente ali, tu não tinha me visto ali no meio. Mas depois na ESPM, eu me lembro que a gente teve uma discussão muito legal, foi muito Muito divertida. legal, né? Muito, aquela discussão. Até hoje o pessoal se lembra, assim, porque foi muito legal. Foi uma discussão de pontos bem opostos, assim, mas num nível Sim, de respeito que foi absurdamente bacana, assim, um negócio que constrói pontes, né? sem dúvida. Eu me lembro bem que eu resolvi, quando me convidaram para fazer a tal da palestra, eu perguntei para mim mesmo, tá, mas o que que esse pessoal sabe, né? Eu não sei o que que eles sabem, então eu não vou chegar lá e, e discorrer sobre um tema que pode ser repetitivo e tal. Eu acho importante conhecer as pessoas, né? Porque se eu estou construindo, e lá era o objetivo, uma relação de longo prazo, eu não ia lá jogar um monte de palavras e ir embora, né? Não. Então eu resolvi adotar o tal do método socrático, né? E comecei a perguntar o que que tu acha a Aham. respeito disso? E por que isso? Então por que aquilo, né? E aquilo é mais envolvente, né? Porque tu começa a abrir uma relação individual, né? Com aquele para quem tu está fazendo as perguntas, mas os outros todos estão ligados, né? Exato, exatamente. E conosco foi a discussão exatamente da convicção e da fé, né? Exatamente. E foi realmente muito interessante, muito legal. E eu vou te dizer o seguinte, que aquela conversa que nós tivemos, para mim foi um fator de estímulo muito grande para me envolver cada vez mais nesse processo de interação com os jovens para difundir as ideias que eu acredito, né, que eu Sim, tenho sim. convicção. E a partir dali é que realmente o Atlantos se desenvolveu e tal, e eu também passei a participar mais do movimento liberal que eu havia praticamente abandonado, sei lá, 20 e poucos anos antes, né? Sim. Lá no início da década de 90, mas nós não estamos aqui para falar de mim, nós estamos aqui para falar de ti. Então, tu passaste lá pelo Atlantos e tal, e aí, como é que a coisa evoluiu? É, daí eu tive uma. Daí a gente teve essa participação no Novo, né? Você também estava ali naquele processo de coleta de assinatura. Aquilo ali foi muito bacana, que foi ali que eu conheci o Paulo Fux também. Foi ali que eu conheci boa parte das pessoas que hoje estão com algum destaque também dentro das ideias e dentro da política ali. Eu conheci o Fábio Osterman, o Felipe Camozato, e tantos outros. Ali foi muito interessante. Aquele processo, e eu nunca tive a intenção de entrar em política e nem nada, não é a minha intenção, eu não sirvo para isso. Mas foi interessante entender que ali tinha algo de diferente, né? Embora a gente não. Eu nunca tinha participado na área de política, tu sabe como é que é política no Brasil, as pessoas sabem, todo mundo sabe como é que é.
um negócio bem Uhum. podre, assim, um negócio... Podre não, é uma falta de preparo absurda, assim, as pessoas não fazem a mínima ideia do que estão fazendo ali, Tu não tá há lógica falando de nenhuma. política partidária, né? Partidária, política partidária, sim, porque ali a gente estava num processo de política partidária, né? A gente estava fundando um É. partido, né? E ali era muito diferente, aquele clima ali era muito diferente. Eu não sei como é que está o Novo hoje, mas pelas pessoas que estão lá, aí, no Novo de Porto Alegre, eu imagino que ainda continua aquele clima. Mas era muito bacana, assim, eram pessoas muito boas querendo fazer algo. Existia um clima favorável também, porque tinha a Dilma, né? Era muito fácil ser anti tudo aquilo que estava existindo, porque tinha a Dilma. A Dilma era uma coitada ali, pronta para tomar porrada. Mas tu Então, não acha que continua fácil? eu acho que sim, agora o Bolsonaro ficou fácil do outro lado, né? Não estava até um pouco tempo, até o primeiro ano de mandato dele não estava, né? Mas agora, ao meu ver, Uhum. ficou bastante fácil novamente pro outro lado. É uma tristeza, né? É uma tristeza. Vou te contar, tia. E isso, e o pior é ver que isso não é só aqui no Brasil, né? Agora tu vê lá nos Exato. Estados Unidos também a mesma palhaçada, né, tia? Bom, mas vamos lá. Vamos lá. É daí isso aí. Deixa eu te fazer uma Vai lá, vai pergunta lá, aqui vai lá. porque Me dá um rumo. não vou te dar rumo nenhum. Pelo contrário, eu quero te tirar do rumo. O, a tua experiência de vida, tu é jovem e tal, mas a tua experiência de vida nessa jornada aí, onde tu passaste vamos dizer assim, por um processo de formação intelectual, né, com essas instituições que congregam jovens e tal, que estudam, que debatem, que leem, que aprendem, que ensinam, né, as ideias liberais. Isso é um processo que tu passaste. Tu passaste também pelo processo de formação de um partido, né, que é um ambiente e cujos propósitos são... É um ambiente diferente, diverso, né? Mas os propósitos eles são complementares àquele, né? Porque, Sim, vamos lá, se tu entra num processo de formação intelectual voltado para entender as ideias que melhor definem as relações sociais numa sociedade, né? Óbvio, as relações sociais num contexto, né? Se sabe que essas ideias, elas, para funcionar, precisarão ser colocadas em prática de alguma maneira, né? sim. E a política partidária é uma forma de fazer isso. Claro, existem outras. Tu pode fazer uma revolução, pode pegar um tanque, sair por aí matando as pessoas e tal, combatendo o governo. Tem várias formas, né? Mas hoje, aqui, a maneira de tu mudares o status quo, de tu combateres o establishment, né? Para adotar aquelas ideias que se defendem, que eu e tu defendemos, tu precisa participar da política e precisa levar essas ideias ou essa ética, né, para a política de uma maneira adequada. Então, eu queria... e tu está fazendo não só essas duas coisas, como também tu está participando politicamente através da difusão das ideias com os canais que tu criaste, né? Porque tu tem o Tapa da Mão Invisível no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, onde mais tu tem? Em todas as plataformas de podcast, todas as Não dá plataformas. nem para enumerar, né? Todas as É, plataformas. Tu tem apoio financeiro para isso, tem patrocinadores, até por sinal, depois tu vai dar aí o contato, né, para com que as pessoas que certeza. quiserem investir, apoiar o Tapa da Mão Invisível, que é uma iniciativa brilhante, né? Tu vais deixar aí antes do fim da nossa conversa. Então, eu queria saber assim, tu tem experiência nesses três campos, tá? Eu queria que tu me dissesse assim, como é que tu, Júlio, te sentes em cada um deles? O que te deixa mais feliz? O que te deixa mais interessado? E o que te cria ojeriza? O que te deixa assim desconfortável quando tu está participando de um desses meios? E eu sei que tu participa dos três.
Sim, não, o político partidário não mais, assim, eu participei lá no início, mas não mais, não participo mais do novo, mas hoje eu sou diretor, estou cumprindo meus últimos meses de diretoria, mas sou fundador do IFL Brasília, né, que era um sonho que Uhum. existia dentro do movimento liberal brasileiro como um todo, que algum instituto surgisse e cravasse bandeira em Brasília. A gente conseguiu fazer isso. Tu entrevistaste aqui a Bruna Bonner, né? A Bruna Bruna Bonner, Bonner, ela isso. é fundadora comigo também aqui. Isso é muito bacana. O que que me deixa empolgado para tudo isso é saber que essas ideias que me movem, que me deixam motivado, elas podem chegar em outros ouvidos também. Porque a grande maioria da população, elas vivem nesse estado de ignorância, assim, por, por, por não ter tido contato com as ideias corretas, ao meu ver, assim. As pessoas entenderiam as ideias, as pessoas entenderiam a forma correta de se desenvolver uma sociedade, de ter relacionamento entre indivíduos, se elas tivessem contato com essas ideias. Só falta elas terem contato. Para isso precisa muito braço. E a gente é muito deficitário em braço. Embora o movimento liberal, né? Não sei se é essa palavra correta que se usa, mas esse grupo de liberais que existe no Brasil cresceu enormemente desde que tu começou com tudo isso. Ao meu ver, ainda é muito pequeno, né? Muito pequeno. O lado de Não, o lá é crescimento, na realidade, se deu depois da internet, né? Com o Orkut, depois isso, com as demais redes sociais, né? Lá na época isso. que eu comecei e tal, Não junto com tinha. outros, era meia dúzia, né? Não tinha maneira alguma de tu mandava textos por fax, ou tu mandava o motoboy entregar. Não, nem motoboy tinha, era, sei lá, tu mandava um boy lá Sim, entregar um texto copiado e tal. Era sim. um, não tinha esse dinamismo que tem hoje, né? Exato. E daí eu vejo isso como uma forma de motivação, assim. Essa ideia, essa discussão dessa ideia tem que chegar em mais ouvidos. E isso a gente tem que fazer. Não dá para ficar sentado esperando que alguém faça. A gente tem que pegar e fazer, simplesmente. Então foi isso que eu fiz sempre. Quando eu estava em Porto Uhum. Alegre aí, eu vi que tinha que ser feito algumas coisas. Eu gostaria de votar num partido que tivesse bandeiras da liberdade. A gente foi e coletou assinatura, simples. Depois de fundado, eu saí do envolvimento e não participei de mais nada porque eu não queria mais aquilo. Eu só queria que existisse o partido, ponto. Com os institutos Nesse também foi aspecto a assim. gente é bem parecido, porque eu também participei da criação do partido, até fui o primeiro vice-presidente aqui do Rio Grande do Sul, né? Ah, eu não sabia. Para é, porque eu convidei o Cacá Molinari, o Molinari, Sim, né? grande amigo. Para participar do partido, né? E convidei, ele foi na reunião lá, gostou e tal, apresentei ele para o Fábio Osterman, depois o Fábio Osterman saiu e convidou ele para presidir o núcleo, né? Uhum. E com o andar da carruagem, depois que o partido foi criado efetivamente, ele foi eleito presidente e me convidou para ser o vice da chapa, né? Porque eu que tinha sido, digamos assim, o padrinho dele no partido, né? E eu disse para ele, olha, eu não estou afim e tal, mas ok, me sinto comprometido contigo, vou ficar aí uns 6 meses e depois eu vou cair fora, tá? Só para te dar um apoio no início, mas eu não quero absolutamente nada com política partidária, não é o meu feitio, né? Eu gosto de dar opinião, gosto de xingar as pessoas às vezes, gosto de apoiá-las também, ou elogiá-las, mas participar diretamente lá de eleição e tal, não, eu não gosto, tá? Isso não quer dizer que haja uma contradição, por exemplo, em eu fazer um esforço bárbaro para convencer outras pessoas para fazê-lo, né? Sim, sim. Porque eu reconheço as minhas limitações e vejo nos outros, gente como o Camozato, como o Marcel Van Hatten, o Giuseppe Resgo, o próprio Fábio Ossman e tal,
o Ricardo Gomes, condições de fazer isso muito melhor do que eu, né? Não há nem, não há nem como comparar, né, a capacidade deles de fazê-lo com a minha, né? Sim. E... Eu também Mas me enxergo então assim. o IFL para ti tem sido digamos assim, um propósito e uma realização, ou ainda Com falta certeza. muita coisa para tu Não, conseguires atingir o sucesso? não, o IFL, o ponto era fundar e deixar ele rodando. Isso a gente conseguiu fazer nesses 2 primeiros anos. Eu fiz parte da primeira diretoria e da segunda, e agora eu estou saindo. E o objetivo agora é institucionalizar um conselho atuante e tudo mais, que é a nossa Uhum. meta para terceiro ano e, se Deus quiser, dê tudo certo, colocar o fórum, o nosso primeiro fórum no ar, né? Então, assim, O mas assim, fórum vai ser lá no auditório do Congresso Nacional não, eu não vou ser para diretor, honrar, então eu não né? vou responder essa daí porque eu não vou ser diretor, mas em breve, quando tiver a nova diretoria, eu te apresento e tu pode até chamar eles para conversar contigo aqui, Não, para falar tu sobre. sabe que eu estou fazendo uma provocação, né? Óbvio, né? Mas eu acho que seria interessante, né? Eu acho que seria bem interessante. Lá no coração Tomar da conta besta. daquilo lá. Tomar conta daquilo lá. Afinal de contas, É, é a gente que paga, né? exatamente, tá tudo pago já, Por né? que não, né? E é interessante, assim, porque o IFL aqui ele tem características peculiares, né? Comparado com os outros IFLs, comparado com o IEDA aí. E mesmo Tá, assim ele conta tá. aí. Isso eu queria saber. Conta aí, quais são elas? A principal, né? Não são só empresários e pessoas da iniciativa privada. Nós temos lideranças da Uhum. iniciativa pública aqui também, como associados. Essa foi a grande diferença e que muda bastante o perfil dos associados do IFL. Isso aqui a gente botou lá no estatuto desde o início, e combinamos, fundadores, que seria assim, porque não tem como, né? O público daqui, tu não conseguiria público suficiente, porque aqui grande parte das pessoas de alta renda e que tem ideias e que tem ideias alinhadas com a nossa são funcionários públicos. E são funcionários públicos que estão, os coitados, isolados dentro de gabinetes que não conseguem ter argumentação para tocar as ideias dele adiante, né? Então, assim, a gente dá Uhum. bastante subsídio de ideias para as pessoas e elas conseguem fazer conexão entre elas, né? Tá excelente, assim, tá muito bacana. Quer dizer, o IFL em Brasília, de certa maneira, é uma safe zone dos liberais. Que estão dentro do governo. É. E tem empresários aqui também, né? Tem empresários, pessoas Uhum. que trabalham na iniciativa privada, aqui como eu. Mas, assim, foi uma realização muito bacana, assim, dentro das coisas que eu poderia ter feito pela liberdade, foi uma coisa que eu vou carregar para E é sempre. perceptível a influência do IFL, desse trabalho, das ideias, na atuação dessas pessoas que atuam no Sim, governo? sim, é muito perceptível. É muito perceptível. Principalmente porque, assim, aqui tem aquela peculiaridade de pessoas que não são daqui, né? Uhum. Brasília tem muitas pessoas como eu, né? Então, tem muitas pessoas de outros Expatriados, estados. digamos assim. Tem muitas Sim. pessoas de outros estados aqui que acabam achando o IFL como um porto seguro, mas as pessoas daqui estão achando um porto seguro também. As pessoas que são de Brasília, que tanto empresários como pessoas que estão no setor público, estão achando um porto seguro. Porque já foi tentado outras iniciativas no passado, né? De fazer institutos aqui. Só que nunca tinha andado, assim, nunca tinha, Uhum. nunca tinha vingado. Agora Eu me vingou. lembro da frase do Benjamin Franklin, que dizia mais ou menos assim que a minha pátria é onde a liberdade habita, né? E quando tu vai para Brasília, eu imagino, as pessoas vão para lá e começam a conviver naquele mundo onde há a primazia da burocracia, da coerção, do parasitismo, muitas vezes e tal. Realmente tu tem que buscar pessoas que têm os mesmos valores que tu, né? Exato. Dificilmente tu vai encontrar, se tu é um liberal convicto e tal, como a gente sabe que tu és, por exemplo, tu vais precisar ter
é quase como uma igreja, né? Ou uma sinagoga, né? Tu vai atrás daquele cara que que reza a mesma cartilha, né? Sim, sim. Ou que lê a mesma Bíblia, ou enfim. Sim, sim. E os liberais em Brasília encontram, então, no IFL isso, Com um lugar certeza. onde eles podem debater, discutir, trocar ideias criar amizades em torno de valores claros, né, que são comuns. Exatamente. E esse clima que tu falou, assim, de um grupo, uma determinada cidade, um grupo onde tu te identifica, o SFL cumpre mais ou menos este papel, né? Tanto é que os Uhum, primeiros associados nossos, a gente conseguiu bastante pessoas que estavam com a idade saindo do SFL já. Daí já puderam entrar no IFL. Mas eu O acho que SFL, tu também participa do SFL em Brasília? não, porque eu não sou mais estudante, né? Na verdade, eu nunca participei do Ah, SFL, né? tá. Quando eu conheci as ideias da liberdade, eu já não era mais estudante, mas sempre Ah, tive sim. próximo, né? Sempre tive contato. E eu conhecia os caras daqui também, fui para conhecer, nos eventos deles, para poder conhecer. É um ótimo ponto de encontro de liberais, mas é de uma faixa etária, sei lá, de 25 anos para menos, né? Daí já é Sim. outra faixa etária. Eu acho que os institutos eles têm que começar a se espalhar de uma forma orgânica e que se mantenha, que seja perene, né? Mas tem que ter esse ponto de encontro onde as pessoas possam. Não, é esse o lugar que eu vou achar as pessoas que pensam que nem eu. Daí existem, né? Uhum. Existem os outros IFLs, São Paulo, BH, daí tem o ILA no Espírito Santo, tem o IFL Sim, Floripa. tem Florianópolis também. O mais novo somos nós atualmente, que estamos com 2 anos. E até o de Mas Curitiba, né? Mas parece que não vingou, né? É, é bem esse processo de expansão de institutos é um processo bastante complicado. Eu senti isso na carne, assim, né? É difícil tu manter os primeiros associados motivados, né? A gente É. conseguiu fazer aqui, mas é complicado. É um processo muito complicado. Por sinal, o Gigas, que eu me refiro, o Sim. Guilherme Beneza, ele vai assumir em breve a presidência do Instituto Liberdade aqui em Porto Alegre. Sério? Que É, bacana. porque eu vou te dizer o seguinte, se eu contar o tempo de diretório acadêmico lá na economia da URGS, tá, eu brigo com todo mundo há 45 anos, né? Eita. E eu cansei de brigar com todo mundo, né? Pelo menos através das instituições. Sim. Então agora, já que é para brigar, eu vou brigar eu mesmo contra quem quiser enfrentar, né? Aqui no teu canal do Chega de Instagram. dizer que eu sou presidente disso, presidente daquilo, criar essas instituições, já criei, já participei com os meus amigos, que eu gosto muito, né, que eu valorizo muito, tanto o Instituto de Estudos Empresariais, quanto o Instituto Liberdade, que na época era o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, assim como o Instituto Atlantis, do qual tu fizeste parte também da origem, né? Sim. Então, chega, né? Faz tempo que eu estou nisso. Não quero mais enfrentar essa burocracia, regimento, estatuto. Eu Eu sei, quero, eu te entendo perfeitamente. entende, né? Eu quero ter tempo para fazer isso que eu estou fazendo contigo. Quer dizer, encontrar um amigo que está por aí, que tem muita coisa para dizer, e eu quero ouvi-lo, né? E Sim, quero trocar ideia para as pessoas que não conhecem ou não me conhecem saberem que a gente existe, né? E que essas sim, ideias que a gente defende são boas, então, e que a gente precisa, né, delas, mais do que tudo. Então esse é o objetivo e esse é o propósito da nossa conversa, né? Então tu sim. estava falando do IFL e agora nós vamos seguindo nessa tua jornada que já é longa, né? É, é bem longa. Daí, aqui no IFL, eu vim para Brasília não para fundar um instituto, né? Eu vim porque surgiu oportunidades de profissionais para mim e para minha esposa, que deu uma situação que foi quase que junto, assim. Uhum. Foi favorável para nós e nós viemos para cá, assim, basicamente isso. E também por nós ter passado por uma experiência nos Estados Unidos, em 2015 ali, mais ou menos. Ficaste um Quando, ano e meio lá? Quanto tempo um ano, ficaste lá? um ano e pouco, um ano e pouquinho, um ano Uhum. e algumas semanas.
Quando nós voltamos para o Brasil, principalmente para Porto Alegre, a gente estava muito chocado com aquela violência que estava em Porto Alegre em 2016, né? Daí É, é. a gente pensou assim, a gente tem que tomar uma decisão, né? O que a gente vai fazer? Vai ficar nessa situação? Vamos se mexer? E apareceu oportunidades para nós aqui, na iniciativa privada aqui de Brasília. Viemos. Tá dando tudo certo, é uma cidade maravilhosa. Hoje eu digo para todo mundo que conhece, que não conhece Brasília, que tem que vir para Brasília, porque Brasília é um... Conhecer Brasília, para mim, é um excelente nudge para tu odiar o Estado, para tu odiar... o principal incentivo que tem, para tu saber por que o Estado é uma porcaria, que destrói e acumula riqueza, é conhecer Brasília. Porque tu vai ver que se vive muito bem aqui, diferente de qualquer outro lugar do Brasil, que eu conhecia até então. O plano piloto de Brasília se vive muito bem. É um outro Brasil, não é o Brasil correto, assim. Correto, não é o Brasil padrão. Não quis dizer correto. Não, eu acho que esse ato falho aí que tu, eu acho que ele diz bastante a respeito da cidade que tu vive, né? Exato, Afinal de mas aqui contas, é artificial. É Brasília tem a artificial. maior renda per capita, né, do Brasil, né? E é enorme o volume de recursos transferidos para Brasília através do uso da força, né? Exato. A gente não escolhe mandar o dinheiro para lá, né? Ele nos é tirado à força e de vez em quando eles nos entregam alguma coisa, né? Achando que a gente está Exato. pagando por esse serviço, né? Não, a gente está pagando para eles porque é obrigado a pagar, né? Tudo aquilo que eles oferecem, a gente poderia encontrar em outro lugar muito melhor e mais barato, né? Com certeza. E daí foi por Tu isso, sabe a que gente acabou vindo para cá. eu tive 3 vezes em Brasília. Uma delas, inclusive, foi muito interessante, foi em 1985, se eu não me engano. Foi quando teve a primeira eleição entre civis, né? Era o Tancredo Neves e o Paulo Maluf, era uma Aham. eleição indireta para presidente da República, e havia um Congresso Nacional de Lojistas em Brasília, e os dois foram lá palestrar, né? Eu conversei com os dois até, inclusive, na época, e, e tudo começou lá, né? Essa tristeza que a gente vive, essa social-democracia dele, sei lá, deletéria, que nos atrasa há tanto tempo, né? Começou ali, né? Quando os social-democratas resolveram estabelecer a nova Constituição, fazer os planos cruzados da vida, essa interferência toda que o Estado, a partir de Brasília principalmente, passou a adotar, né? E esse ranço positivista que, pelo jeito, ele é muito forte no Brasil, né? Eu estava vendo, não sei qual foi o podcast que eu ouvi esses dias, que estava contando a história, eu não me lembro do que, mas que foi citado que o positivismo, o único ambiente que o positivismo teve uma raiz forte mesmo foi no Brasil, né? E isso tem uma Uhum. raiz muito forte, tá desde a proclamação da República, o golpe da proclamação da República, se manteve por Getúlio e esse socialista e o ambiente socialista do Brasil foi muito, achou um campo fértil, né, para poder crescer e se enraizar bastante. E é difícil a gente sair dessa situação, a não ser levando ideias para frente, a não ser discutindo ideias, falando para as pessoas, porque tu falou numa parte da tua explanação, dizendo que a parte da política faz parte do jogo, a gente tem que jogar, tá aí, é o jogo democrático. Mas a minha posição pessoal é que a parte da política, essa democrática, que tem que se participar, eu vejo só como um ambiente a mais de discussão de ideias. Assim. Eu não vejo soluções ali dentro. Para mim, eu não vejo nenhuma proposta. Tanto é que todos os políticos que vão no TAP, eu sempre deixo o mesmo recado para eles, que eu sempre quis falar para qualquer político. Cara, eu voto em ti, mas eu não quero que tu passe nenhuma lei. Nenhuma. Zero.
Se for passar lei, que seja lei para tirar a lei, somente isso. Eu Uhum. não quero que tu passe lei, eu não quero que tu tenha proposta nenhuma, eu só quero que, no meio de alguma discussão que estiver tendo lá no parlamento, estiverem discutindo, vai ser azul, vai ser vermelho, discutindo qualquer coisa, vocês levantem a mão e digam, não, quem sabe as pessoas decidam, quem sabe a gente não tem que discutir isso, sabe? Para qualquer discussão, eu gostaria que vocês fizessem isso. Então, eu acho que o processo político existe, está aí, a gente tem que jogar, mas não como uma forma de trazer melhorias, mas como uma forma de ser um ambiente a mais de, de espalhar a palavra. E lá é o parlamento, lá passa de pessoas escutam, é um bom lugar para se falar sobre liberdade também, embora seja um ambiente antagônico de liberdade, mas tem que É, ser falado também. o problema é o seguinte, e isso eu considero inquestionável, né? É, eu acho assim, ó, para que a gente possa viver em liberdade, a gente já discutiu isso várias vezes, sabe o que eu penso? Para que a gente possa viver em liberdade, ou para que a gente possa viver no capitalismo, vamos dizer assim, no livre mercado, a gente precisa de instituições que garantam os nossos direitos individuais, né? Direito à vida, direito à liberdade, à propriedade e o direito à busca da felicidade, que é consequência disso tudo. E essas instituições, elas deveriam ter apenas esses propósitos. No entanto, a partir de um determinado momento na história, a ideia de que o Estado deveria não apenas proteger os direitos individuais, mas também deveria dar às pessoas privilégios, benesses, benefícios que elas por si só não conseguiriam ou conseguiriam de uma maneira mais trabalhosa, ou com mais sofrimento, mais esforço. A partir do momento em que isso aconteceu, o processo político se tornou deletério. Quer dizer, o indivíduo passou a ser o escravo do Estado, né? Aqueles que vivem às custas dos outros através do uso da coerção passaram a mandar nesses que produzem, né? Que somos nós Sim. os criadores de valor. Então, eu acho assim, ó, que a política partidária ela é necessária no momento em que a gente vive, porque, a não ser, como eu já disse, que a gente estabeleça uma revolução, né, a gente vai precisar participar desse jogo para convencer os outros de que, não, as pessoas elas têm esses direitos e cabe a nós, como governo, respeitá-los e protegê-los. Tá? Então, quando a gente fala de leis, a gente tem que olhar esse arcabouço que existe, para usar um termo que depois do governo militar se usava muito, esse entulho autoritário que está aí, né? A gente precisa pegar esse entulho autoritário e colocar no ácido sulfúrico, não sei aonde, tá? Tem que queimar isso tudo, né? Tem que tirar essa barreira, essa obstrução que impede as pessoas de prosperarem, né? E quem vai fazer isso são esses caras, né? Esses caras É, que deveriam ir para lá com um único propósito, defender os nossos direitos individuais daqueles caras que estão lá naquele ambiente junto com eles. Né? O cara que cria uma lei, por exemplo, que quer vacina obrigatória, tem que alguém lá e dizer, ô meu, não é isso. Tu vai me desculpar, o cara tem o direito de tomar a vacina ou não. Não, o cara que quer, eu vou fechar a tua loja amanhã e tu te vira, vai viver do que tu quiser, porque o teu negócio não é essencial para mim e não importa se é essencial para ti, porque eu estou dizendo que não é, né? sim. Tendo em vista a visão global, tem que ter um cara lá que vai dizer, ô meu, tu tá errado. Isso que tu tá dizendo é uma imoralidade, é um absurdo lógico, ético, né? Então, eu acho assim, que esses caras que a gente conhece, muitos deles, que vão para a política para
nos defender como indivíduos produtivos que somos, a gente tem que tirar o chapéu para eles e tem que apoiar Com sempre. certeza, Né? com certeza. Com certeza, eu apoio demais eles e faço o máximo possível que eles tenham muito sucesso nas empreitadas deles e que surjam outros deles, né? Que eles são poucos ainda, eles precisam de muita gente com eles ainda. Mas eu não vejo esses só como esse caminho, né? Eu vejo outros caminhos com o espalhar Quais? das ideias da liberdade. Quais os caminhos? Existe uma emancipação que as pessoas têm que ter dentro da sua própria mente, que faz parte dentro desse processo, que ajuda esse processo político, mas resolve a própria vida da pessoa em si, fora tudo isso. Como, por exemplo, tu poder conseguir identificar que a tua vida em si, ela consegue andar sem a dependência do Estado. As pessoas conseguem tocar. Eu não vou esperar nada do Estado para poder tocar a minha vida. Embora tu pode tocar a tua vida alheio ao que está acontecendo lá no governo. Isso é prejudicial para ti, porque a pessoa que quer muito mexer na tua vida vai se preocupar bastante de colocar outra pessoa lá no governo, mas aquela pessoa que consegue se abster e entender que o governo vai prejudicar muito a vida dela e ela consegue tocar a vida dela sem o governo, é uma ótima mensagem que eu gostaria de passar também, que é uma mensagem de liberdade também. Eu entendo o teu argumento de que o governo é fundamental para algumas instituições básicas, e é uma discussão que a gente poderia ir longe aqui discutindo sobre ela. Eu acredito que essas principais instituições que a sociedade precisa não necessariamente poderiam estar dentro de um governo. As pessoas se organizam por essas instituições fora de um governo também, mas isso é uma discussão bastante mais longa. Mas colocando somente uma mensagem dentro da cabeça dessas pessoas de que não é necessário esperar do governo nada disso, consegue toca a sua vida sem esperar nada do governo, já vai melhorar bastante a vida delas e consequentemente a minha também. Sabendo que eu estou convivendo com pessoas que estão com uma vida melhor, eu fico muito mais feliz por isso. Isso não há dúvida. Eu concordo contigo 100%. Eu acho que as pessoas elas devem, antes de qualquer outra coisa, se precaver do governo. Né? Mas se a gente busca uma sociedade de confiança, uma sociedade onde a gente possa realmente prosperar sem temer aquele ambiente onde a gente está inserido, tá? E do qual o governo faz parte, a gente precisa não apenas enfrentar aqueles que violam os nossos direitos, digamos assim, os que usam de coerção e de fraude nas ruas, tá? Como também a gente precisa enfrentar aqueles que usam de fraude e força e participam do governo, né? O governo como uma instituição que se transformou numa gangue. Eu não acredito que o governo precise fazer uma série de coisas. Por exemplo, só para a gente alinhar a conversa e as pessoas entenderem o que a gente está dizendo. Vamos falar em termos de justiça, tá? É óbvio que segurança e justiça. Eu posso contratar uma agência de segurança para cuidar do meu prédio, né? Eu posso contratar contigo e a gente escolhe um árbitro para decidir quando a gente tiver um conflito ou alguém não honrar o contrato adequadamente. Existem N instâncias onde a gente pode resolver os nossos problemas, né? Que um vê se transformar em violência por parte do outro, né? Tu não honrou o contrato, é uma violência. Tu não entendeu um contrato e fez uma coisa errada, é uma violência, né? Frustra as tuas expectativas, frustra a tua confiança. Então, se a gente consegue racionalmente chegar a um meio termo, ou um bom termo, mais do que meio termo, a um bom termo, né? E satisfazer as nossas demandas, ótimo. Agora, vai ter um momento que talvez a gente não se satisfaça com toda aquela
com todo aquele processo, né, de satisfação das contrariedades, tá? E alguém vai ter que decidir o que é a justiça e quem é que vai ter que agir para restabelecê-la. E às vezes isso passa além da racionalidade. É preciso que isso seja imposto através do uso da coerção. E é só aí, no meu modo de entender, que entra o governo, né? Impondo um contrato ou impondo uma lei onde uma lei que impeça que as pessoas ajam violentamente contra as outras, né? E ponto. É só isso, nada mais. Então, o grande problema é que o governo ele vai sempre passar desse limite dele, né? Pelo menos são as experiências que nós tivemos até então. Todas essas instituições que iniciaram pequenas, e principalmente eu acho que a mais bem sucedida que foi a dos Estados Unidos, que começou com um governo bastante limitado, ele cresceu muito rápido, né? Ele tem esse poder de crescimento, que é uma incógnita, que não se sabe muito bem como é que se faz essa forma de se criar um governo que seja capaz de entregar esses direitos básicos, mas forma existe. O problema é que o governo é formado também por pessoas, né? Exato. O governo não é um papel, né? Não tem algo que consiga barrar esse crescimento que é inerente de alguém que vai ter o monopólio da coerção. Você vai dar o monopólio da coerção para esse cara. Tem países onde eu te dou 2 exemplos assim, 3 exemplos diversos. Tu pega, por exemplo, a Suíça, tu pega o Chile, tu pega o Japão, a Alemanha, né, a própria União Soviética e a própria China, onde a Suíça não, mas os outros, onde se tinha uma participação do Estado brutal, né, Austrália, Inglaterra, e com uma série de iniciativas, o tamanho do Estado e a intervenção do Estado na vida das pessoas diminuiu. É por isso que a gente preza muito, por exemplo, uma Margaret Thatcher, né? que fez com que o Estado britânico não fosse tão pesado quanto era antes dela assumir, né? Assim como a Austrália, Nova Zelândia, Estônia, República Tcheca, Holanda, Suécia, enfim, tem N países que o Estado vai e volta, né? Vai e volta, e os mais importantes nesse aspecto, para mim, são a Alemanha e o Japão. A Alemanha chegou a ser governada por um partido nazista, né? Que matava as pessoas deliberadamente, assim como o Japão, que era fascista e expansionista, e os Estados Unidos foi lá e mudou a história, né? Criou instituições de tal maneira que esses países em 20, 30 anos não apenas deixaram os governados livres para florescerem e prosperar, como obtiveram um resultado fantástico, né? Se transformando na segunda e na terceira economias mais desenvolvidas do mundo, né? Assim como a China, agora recentemente, apesar dos pesares, né? A gente sabe que a China também tem um regime fascista, onde o governo intervém brutalmente, mas o grau de liberdade que os chineses têm hoje é muito maior do que era na época que o Partido Comunista era governado, dirigido pelo Mao Tse-tung, né? Então, o Estado totalitário que existia até 1978, ele foi reduzido substancialmente a ponto de permitir que 1 bilhão de chineses quase saíssem da miséria, né? E a China se tornasse agora o segundo país economicamente mais rico. Não dá para dizer assim de forma absoluta, porque per capita não é, né? Sim, mas sim. Os caras ganhavam $200 por ano e agora ganham $10 mil por ano, quer dizer, é menos Estado lá funcionando.
Mas essas experiências que tu citaste aí, elas estão ok, elas tiveram diminuição do tamanho do Estado, mas elas estão numa tendência de crescimento, né? Todos eles, o Estado está crescendo. O Estado tem crescido, É, tem criado cada vez mais regras, cada vez mais nuances dentro da vida, dentro do dia a dia dos indivíduos. Cada vez mais coisinhas que estão sendo mas isso criadas. não é uma peculiaridade exclusiva do Estado, né? Se a gente olha as nossas organizações privadas, tá? A gente vê que é uma Sim, tendência natural à burocracia, ao sim. controle. A gente quer controlar as coisas por quê? Porque a gente vai conhecendo mais como as coisas funcionam, a gente vai querendo ter mais domínio a respeito das coisas. Afinal de contas, se as coisas Padroniza um fogem do nosso processo. controle, a gente perde o poder, né? Sim, sim, sim. Até na casa da gente, tenha um filho, tem dois, tem três, começa a mudar a tua política dentro de casa, né? Sim. As tuas regras começam a ser impostas de outras maneiras. Então, isso é uma tendência natural do indivíduo que vive em sociedade, Ok, tá? ok, mas esse problema sendo extrapolado para um ente que tem um monopólio da coerção, ao meu ver, é perigoso. Claro que é Esse problema. perigoso. Tu tem que ter institutos para coibir essa expansão, né? Tu tem que limitar o poder do governo, e o que limita o poder do governo, no meu modo de entender, a linha, né, que deveria impedir que o governo fosse além, é a que justifica a sua existência, que é a outorga que nós governados damos a ele do monopólio da coerção para ele defender os nossos direitos individuais. Quer dizer, ele não pode transpor essa linha, né? Se ele passa a violar os nossos direitos individuais, ele está agindo como um bandido, como uma gangue qualquer. Isso que ele é desde o Gangue início. essa, Ele só é uma gangue controlada por regras. Mas ele é uma gangue. mas eu prefiro uma gangue controlada por regras do que uma gangue sem regras. Sim, que é o bandido estacionário. É aquele, o bandido. Ok, eu só quero esse bandido aqui, eu não quero que todo mês venha um bandido novo me saquear. Ok, fecho um pacto com esse bandido aqui, ele cuida da minha segurança e eu entrego parte da minha renda para ele todo mês. É o É que a tu tese. falaste. Com o governo, se tu conhece o governo, se tu conhece as leis, se tu conhece quem está governando, tu pode, tu tem uma previsibilidade a respeito de como tu pode agir, né? Uhum, Aquilo que a gente estava falando, tu tem que viver a tua vida alheio ao governo, né? Tu tem que programar a tua vida de maneira que o governo não venha interferir nela, né? Uma, ou não praticando crimes, obviamente, e a outra é tentando criar negócios, inovando, etc., fugindo do controle do governo o máximo possível, né? exato. Agora, se tu não tem regras, se tu não tem limites, se tu vive na anomia, na anarquia, e qualquer grupo de homens, tá, com poder coercitivo na mão, tá, cujas regras são estabelecidas por eles, e tu não participa dessas regras, da formulação dessas regras, então tu está no pior dos mundos, no meu modo de entender. Exato, E isso exato. está acontecendo no Brasil, porque a gente fala do governo, e o que a gente tem no Brasil não é um governo, a gente tem uma gangue, né, que faz regras como bem entende, o STF que pega as regras que nós ajudamos a constituir, ainda que a gente não concorde com elas na maioria, e eles simplesmente rasgam aquilo, é o arbítrio, né? Arbítrio A regra total. brota da cabeça desse pessoal e com o uso da coerção eles acabam impondo, né? O que a gente deveria querer é que os poderes entrassem em conflito tal, em que a harmonia essa fosse destruída, para que eles percam tempo entre eles e a gente consiga viver a nossa vida em paz. Exato, só que eles têm um poder muito grande, embora eles possam ficar só brigando entre eles, seria uma grande solução. Essa briga entre eles respinga muito para nós, porque eles têm um poder muito grande sobre a nossa vida. E eu acho Agora, que com o passar do tempo, por que tem, Júlio, tu acha? Eu sei por quê. o porquê eu não sei. Por quê? É uma razão Porque óbvia, porque nós liberais, no Brasil, fomos alijados do processo político, tá?
pelos militares no início da década de 60 e nunca nos interessamos, na realidade, em participar tanto da formulação das ideias, tá, que para influenciar o meio político, como também nunca participamos da política partidária propriamente. Então, a gente deixou na mão da esquerda, dos social-democratas, dos fascistas e tal, a decisão a respeito das regras. Sim. E aí, quando a gente nasce, ou quando a gente vai criar um negócio, ou quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente se depara com esse entulho autoritário, e tu vai procurar lá que leis que eu, liberal, fiz aqui, nenhuma. Não tem nenhuma. Nem para obstruir a lei dos outros, entende? Isso é a causa do negócio. Então, eu acho que essa consequência dos liberais começarem a defender ideias na década de 80, divulgarem mais essas ideias a partir da década de 90 dos anos 2000, com a internet, e se formarem um partido político e termos liberais na política, é a maneira necessária para que a gente consiga combater essa expansão quase que ilimitada do Estado aqui no Brasil, né? Expansão que transformou o Estado numa gangue que a gente tem que combater, daqui a pouco vai ter que combater com a força também, né? Mas esse tamanho descomunal que o Estado brasileiro tem e tende a crescer bastante, essa força que nós liberais temos que fazer é muito grande também. Eu acho que a força inicial que nós temos que fazer é espalhar as ideias, trazer mais gente para o front, porque não há braço hoje suficiente para fazer qualquer mudança significativa dentro do governo. Outra coisa é a forma como... Desculpa, eu fiz alguma coisa de errado aqui. A forma como o governo brasileiro é estruturado, que é bem antiliberal, que bota as decisões do poder completamente distantes da população, né? Uma coisa que é muito pró-liberdade é que as decisões da minha vida sejam feitas próximas de onde eu moro, de onde eu vivo, de onde eu toco a minha vida. Isso está completamente distante no Brasil e eu não sei se em algum momento isso vai ser revertido. Mas isso gera incentivos... Fala, desculpa. Isso gera incentivo suficiente para que as ideias contrárias às nossas sejam mais favorecidas, porque isso é o que um socialista quer de fato. Eles querem concentração de poder, eles querem um poder concentrado, distante de tudo, e que tem um grande território para poder mandar. Esse cenário inicial que eles necessitam já está dado. O nosso cenário inicial está completamente distante da gente. Então a gente tem que ter esforço hercúleo. Mas tem duas coisas que tu falaste que eu acho importante, que a gente precisa ressaltar. E este último ponto que tu tocaste, eu penso completamente o contrário, eu vou te dizer por quê. Primeiro, é importante o seguinte, a gente combater o establishment, né? Que é aquele pessoal que está no governo já estabelecido, que vive para explorar a sociedade que produz, tá? Esse pessoal tem que ter o seu poder diminuído. Mas também é necessário que aqueles que dependem do governo, que têm um clientelismo atávico, né, que se relacionam com o governo para receber as benesses, esse pessoal precisa ser instruído, como tu disseste, precisa descobrir que a livre iniciativa e a propriedade privada podem proporcionar-lhes muito mais do que essa dependência do Estado, né? Não apenas no aspecto financeiro, econômico, mas também no aspecto psicológico e moral, tá? Agora, com relação ao federalismo, né, que é o nome que se dá a isso que tu está dizendo, de levar o poder para as localidades, né, descentralizar o princípio da subsidiariedade, etc. Nós tivemos agora na pandemia um exemplo de que tu também pode descentralizar a tirania, né? Tu teve a tirania aqui, na Prefeitura de Porto Alegre, aqui no Palácio Piratini, no governo do Estado. E aí?
o que que a sociedade fez para impedir que essa tirania fechasse negócios, obrigasse as pessoas a usar máscaras, impedisse as pessoas de ir no parque, ou na praça, ou na praia. Quer dizer, o poder coercitivo, ele também pode ser descentralizado, tá? Sim, sim, sim. Então, o que importa é qual o propósito do governo, né? Se o governo tem o propósito de defender os direitos individuais, tá? Então, ok, a descentralização ela é ótima, tá? Agora, se o governo tem o propósito de agir tiranicamente, quanto mais eficiente ele for, pior. E a gente Exato, sabe que a mas daí descentralização gera eficiência, né? exato, mas daí no longo prazo, esse governo ele vai estar muito mal porque as pessoas votam com os pés. O votar com os pés aí é muito mais fácil quando são governos pequenos. Para sair do Brasil hoje é uma dificuldade muito grande, mas ir para a cidade do lado é muito mais fácil. Então esses tiranetes que surgiram durante a pandemia aí, Uhum. eles não vão ser penalizados porque foi um negócio de curto prazo. Não foi. Se esses caras aplicassem essa ideia deles para 10 anos para frente, ou um mandato inteiro para 4 anos para frente, eles seriam punidos, ao meu ver. Porque as pessoas não são burras, as pessoas elas agem de acordo com seus incentivos. Se tem um cara que está destruindo a tua vida, vai destruir a tua economia da tua cidade por 4 anos, é óbvio que tu vai sair dela. Mas não é uma coisa sustentável esses tiranetes para longo prazo, ao meu ver. Sim, mas ok. Só que imagina o que é tu ter que te mudar da tua cidade, né? Porque tu tem um tirano batendo na tua porta, né? Exato, mas isso está acontecendo em tudo que é lugar do mundo hoje. Não aconteceu Pois no Brasil é. porque o Bolsonaro não quer. Mas isso está acontecendo em tudo que é canto do mundo. Isso Então, é uma. isso é o que eu entendo que ratifica essa ideia de que o federalismo, tá? Ele não é uma solução mágica, Não, tá? não, não é mágico. Não, não. Ok. O federalismo pode criar isso. Vamos lá, o STF estabeleceu um princípio de subsidiariedade e adotou uma ideia de federalismo quando ele impediu o governo central, governo federal, de se meter nas decisões estaduais e municipais, tá certo? Sim. Isso é o oposto, né, quer dizer, isso é o federalismo, né? E o Exato, que exatamente. aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que o federalismo deveria proteger, né? O contrário do que o federalismo É, se mas permite, essas, né? Que é o estabelecimento da tirania de forma descentralizada. Bom, mas exato, vamos adiante. essas medidas de curto prazo, elas não têm o impacto político necessário que a gente poderia analisar a medida em si, né? Porque os caras não vão ter a responsabilidade e o resultado contra aquilo que eles fizeram, né? Ao meu ver. Eles não vão ser punidos no Eles nunca voto. têm, né? Eles Eles nunca nunca têm, têm. né? Mas É. se fosse federalismo mesmo, eles tomariam decisões diferentes. Mas ok, não é uma solução mágica, concordo contigo. Eu queria te perguntar o seguinte, por que Adam Smith e Murray Rothbard no logo do Tapa da Mão Invisível, já porque a gente vai entrar agora nessa discussão a respeito dessa iniciativa tua e do Paulo Fux? Foi. Lá no episódio 2 nós explicamos o motivo do nome, né? Tapa da Mão Invisível. E daí, por ter a referência à Mão Invisível, nós colocamos o Adam Smith, né? E o Rothbard porque é um autor que nós admiramos muito, assim, é o autor que nós mais admiramos, eu e o Paulo. Então tinha que Uhum, ter os dois. A gente colocou um por causa da Mão Invisível e o outro por admirarmos demais, assim. uhum. Porque tu sabe que os dois eles têm pensamentos diversos, né? Sim, completamente distintos, assim. É. Mas faz parte de uma evolução de um mesmo pensamento, né? Do mesmo Ah, pensamento que mudou eu do meu. achei que poderia. O Fux eu sei que é um anarcocapitalista, eu achei que o Murray Rothbard
representasse mais o Paulo Fux e o Adam Smith representasse mais o Não, Júlio. não, eu sou Não é Rothbard isso. também. Eu sou Tu Rothbard também também. é. Tá. Mas, mas eu acho que assim, faz parte de uma evolução de um pensamento também, né? Que hoje Uhum. está mais em Rothbard, a nossa vertente minha do Fux. E os resultados do Tapa da Mão Invisível, tu classificaria eles de que maneira? Eles têm sido satisfatórios? Tu vês impacto na produção dos podcasts, no pensamento das pessoas? Qual é o público-alvo e qual é o público que vocês têm percebido, que tem seguido o trabalho de vocês? Dá uma, se tu puderes, assim, dá Ah, uma... sim. Nós estamos hoje com ouvintes por semana, fica variando entre 4 e 5 mil ouvintes por semana, tá? Uhum, Entre todas as plataformas, somando todas as plataformas. É um número que, olhando outros canais, coisa assim, é pequeno, assim, olhando números de, tipo, o Rafael do Ideias Radicais, um vídeo dele tem 40 mil, 100 mil, sabe? Mas, por o que a gente gostaria de alcançar, a gente tá no caminho. Está sempre crescendo, apoiadores, estamos cada vez com mais apoiadores, cada vez com mais ideias novas de projetos. Eu acho que agora no decorrer de 2021 nós vamos lançar projetos novos também. Então, e alcançando pessoas, né? Acho que é o principal. A gente alcança pessoas novas. Quase que semanalmente a gente recebendo relato de pessoas que estão maratonando, né? Que nos descobriram de alguma forma e começam a maratonar todos os nossos episódios e aprendem muito ali, porque nós, uh, nós somos uma primeira porta, assim, né? A pessoa tem que trilhar depois o seu caminho. uhum. Então, a pessoa começa a trilhar o caminho que nós vamos indicando no decorrer dos podcasts. As pessoas vão nos relatando dos livros que compraram conforme nós vamos indicando, porque se as pessoas compram pelos nossos links, a gente ganha uma comissão lá da Amazon, Sim. então isso eles nos ajudam também, eles vão e usam os nossos E como é links. que está a venda de livros a partir dessa iniciativa? Ele vende bem, assim, vende mais do que a gente imaginava. Bem mais do que a gente estava imaginando, assim, que poderia vender. Teve meses ali teve meses que vendeu muito livro, assim, bem mais, sei lá, acho que foi o valor total de livros que vendeu num mês. Porque teve um mês que a gente publicou muito livro sobre que a gente ia fazer um episódio sobre o livro Democracia, o Deus que Falhou, daí a gente falou muito de livro, a gente fez uma campanha ali e vendeu tipo 5 mil reais em livros, sabe? Um negócio em um mês, assim. Foi um negócio louco. Daí a gente ganha uma comissão em cima disso, né? Uhum. É bem interessante, cara. Bem interessante. Eu e o Paulo, nós não somos comunicadores, né? Então a gente está aprendendo tudo. O Thiago tá aprendendo junto com a gente também. Estamos aprendendo como se gera conteúdo e como se espalha conteúdo, né? O principal Não, é olha, espalhar, mas eu vou tem que te dizer o gerar. seguinte, eu vou te dizer duas coisas, assim, como uma maneira de elogiar o trabalho de vocês, tá? Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, que a quantidade de ouvintes não é a coisa mais importante, porque se tu tens um trabalho de qualidade, onde tu apresenta assim consistência, né, densidade naquilo que tu oferece, tá? Tu acaba te posicionando. Imagina uma pirâmide, né, Uhum. de disseminação de ideias, né? Se tu te posiciona lá na parte de cima da pirâmide, tudo aquilo que tu joga lá de cima vai escorrer para baixo, né? Não tô menosprezando quem está embaixo e quem está em cima. Isso é apenas uma estatística, né? Então, por exemplo, talvez muitas das coisas que o Rafael do Ideias Radicais dissemine possam ter sido adquiridas a partir do tapa da mão invisível, né? Então, isso eu sei que acontece, né? Sim, sim, sim. Vocês influenciam influenciadores, né? Exato. Não, Tá? isso eu consigo te comprovar isso, porque assim, no nosso grupo de apoiadores, hoje o nosso grupo,
nós estamos com 120 e poucos apoiadores. Essas pessoas, elas têm uma capacidade intelectual muito maior que a minha, a grande maioria deles. Porque dentro do nosso grupo de Telegram, nós temos discussões ali que vão longe, assim. E a capacidade de argumentativa e de conhecimento técnico que eles têm é muito maior, assim, muito grande. Então, eu sei que e eles estão nos ouvindo. São pessoas que estão nos ouvindo, estão contribuindo para a nossa iniciativa, estão espalhando as iniciativas entre os deles, né? Nós temos pessoas, eu acho que, nos ouvindo em todos os estados do Brasil já. Então, assim, a gente está chegando em tudo que é canto já. E de pessoas de uma parte de médio para cima da pirâmide. Pessoas que estão espalhando ideias, estão consumindo o nosso conteúdo e as nossas indicações para espalhar as ideias dentro dos projetos que elas estão envolvidas. Bom, a segunda questão que eu ia te dizer, a primeira foi essa, né, de ser influenciador dos influenciadores. E a segunda, eu quero te dizer o seguinte, eu não concordo com essa autoanálise, essa autocrítica de que tu e o Paulo não são comunicadores. Não, vocês são excelentes comunicadores, no meu modo de entender, porque vocês conseguem transmitir um conteúdo que normalmente é muito difícil de ser apresentado, né? Primeiro, vocês não comunicam notícias, né? É muito fácil tu transmitir fatos, né? Não, vocês transmitem ideias, vocês convidam e questionam pessoas que também têm dificuldade, muitas vezes, de expor as suas ideias. E pelos podcasts que eu tenho assistido, eu vejo assim claramente uma habilidade que vocês têm de fazerem com que esse conteúdo ele seja bem transmitido ou bem comunicado, né? Então, é claro que eu não concordo com tudo que é dito, a gente sabe disso, né? A gente tem as nossas diferenças, nunca nos pegamos no pau, né? Vamos dizer assim, no sentido metafórico, né? Mas eu entendo que vocês conseguem, sim, defender bem as coisas. Vocês fazem ironias, vocês usam sarcasmo muitas vezes, até com os aliados de vocês, né? Sim. Exatamente para defender o ponto de vocês. Isso é um atributo dos bons comunicadores, tá certo? Quer dizer, eu tenho ojeriza a popularidade, tá? Eu acho que popularidade é uma coisa que muitos conseguem facilmente, basta dizer o que os outros querem ouvir, né? E ser rasos, tá? E tu consegue uma popularidade bárbara, né? Sim. Eu tenho certeza que não é o teu objetivo, nem do Paulo, muito menos o meu. Então, eu acho assim que o Tapa da Mão Invisível é um projeto vencedor, não sei se economicamente mas pelo que tu disseste, tem 120 apoiadores e todos eles são inteligentes, significa dizer que tem futuro, né? Sim. Eu acho que tem muito. E muito obrigado pelo feedback. E não é puxação de saco, tu sabe que eu não faço isso. Eu sei que tu não é disso. Muito obrigado. Eu acho que tem futuro, a gente está construindo algo sólido, assim, um passo de cada vez, a gente não está... É por isso, assim, a gente não está indo pro populacho para não tentar queimar o produto, né? O produto, aparentemente, ele tem uma qualidade, ele está se comprovando que ele tem uma qualidade, principalmente pelas pessoas que nós estamos atingindo. E é isso, a gente quer manter ele. A constância, eu acho que é algo importantíssimo para o nosso produto, a gente tem que manter a constância. Sem dúvida. Tem que entrar no sábado lá, tem que ter um episódio novo para a pessoa consumir. Então, e tem que ser um conteúdo bom, não é qualquer coisa. Então, a gente está conseguindo manter. E é algo que, para o futuro, acho que vai ser bem significativo a marca que a gente vai contribuir para a sociedade como um todo, né? Sem dúvida. E eu acho isso realmente uma demonstração de maturidade, tu entender que o teu produto ele tem que amadurecer, mas também que o público com o qual tu te relaciona também precisa amadurecer para compreender aquilo que vocês estão oferecendo
e ver valor nisso, né? Porque não adianta Sim, tu imaginar que tu está criando valor, mas as outras pessoas não veem valor nisso, né? exato. É um processo de autossatisfação quase que hedonista, né? Porque o resultado efetivo daquilo, aquilo que vai te trazer a felicidade no final, que é convencer as pessoas de que as ideias que vocês defendem são boas, se isso não chegar a um bom resultado, é só uma satisfação intermediária, né, que a gente tem de ouvir a própria voz, de ver a própria imagem e achar que a gente está mudando o mundo, né? Exato. E vocês não estão fazendo isso, vocês estão realmente já com 4.000 pessoas ouvindo os podcasts, vocês estão começando a fazer a diferença. E a É, persistência, a regularidade vai fazer com que o resultado apareça, né? O mais breve possível. exatamente. Exatamente. Foi uma surpresa lá no início, né? Porque quando a gente testou, a gente não entendia nada. A gente não é comunicador. Atualmente eu concordo contigo. A gente está sabendo comunicar. Mas lá no início, quando Esse nós não não é sabíamos. comunicador, já é um meio mimimi, assim, já é uma meio desculpa, né? Vamos combinar, né? Não, mas a Não, gente eu não não sou sabia. comunicador, então. Eu não sabia. Não, vamos Não, lá, tá. Hoje, tu hoje, tem que te hoje, sentir hoje orgulhoso, somos. tu já é um comunicador e o teu programa é maravilhoso, pô. Sim, obrigado. Mas assim, lá no início, eu queria falar sobre lá no início, a gente Uhum, teve esses feedbacks de que o produto era interessante, entendeu? Como a primeira pessoa que pagou pra gente no Apoia-se, né? A primeira pessoa que pagou no Apoia-se que a gente não conhecia. Aquilo foi um marco para nós, né? Meu Deus, apareceu uma pessoa, ou as primeiras pessoas que interagiram com a gente no Instagram, que a gente não fazia a mínima ideia quem era, e que estavam rasgando elogio, assim. Opa, tem alguma coisa acontecendo, entendeu? E daí, quando começaram a uhum. aparecer pessoas com alto conteúdo, assim, com muito conteúdo, pessoas que entendem muito do que a gente está conversando, então, assim, não são pessoas que a gente está pegando da base da pirâmide, que pode falar qualquer coisa que ela vai tomar como verdade, não, pessoas que criticam e começaram a levar o nosso conteúdo a sério, aquilo foi umas. Teve várias viradinhas de chaves, várias milestones que nós fomos. Que nós não sabíamos que nós íamos encontrar e nós encontramos. Meu Deus, olha só. Isso foi muito interessante. Assim. A gente está no meio desse processo ainda. Tá cada dia aparecendo coisa nova, assim. Pessoas querendo patrocinar, que a gente não foi mais atrás de patrocinador, que nós já estamos com todos os nossos spots de patrocínios cheios. A gente não vai mais atrás de patrocinador, e agora pessoas nos procurando para patrocinar, entendeu? Coisas que não tinha acontecido, assim. É bem legal, cara, bem legal, tá bem Bom, legal o tá projeto. já tá na hora de atualizar a tabela, né? Exato, é. Ah, é, aqui, ó, aqui, ó, o Hugo falou uma boa aqui, ó. O O que Hugo que é falou, isso? Teve... teve seguidor reconhecendo na rua de máscara. Isso aqui, o Ah, Hugo, isso isso é. ele foi a Não, o primeira cara vez que que me reconheceu. reconhece alguém de máscara é o auge da fama, né? E foi comigo aqui em Brasília. O Hugo, ele me encontrou na rua, assim, e daí ele não me abordou. Depois ele mandou uma mensagem no Instagram. Ah, eu acho que eu vi o Júlio Uhum. hoje aqui. Daí, e o cara mora aqui perto de casa. Aqui. Cara, muito legal, cara. Muito legal. Bom, um liberal em Brasília também não é muito. Também é bastante difícil de encontrar, né? Bem difícil, bem É, difícil mesmo. Mas esse aqui, o Hugo é bem liberal. é. Muito bem. E aí, e como é que é para quem quiser seguir o Tapa da Mão Invisível, patrocinar o Tapa da Mão Invisível? Quais são os canais e de que maneira podem entrar em contato contigo ou com o Paulo? Vai entrar em contato com a gente é aqui no Insta do Tapa mesmo, tapadamãoinvisível.com.br, Tapa da Mãe Invisível, né? Entra em contato com a gente Uhum. ali. Ah, Escreve aí no. Eu não sei mexer nisso aqui. Tu já está mais acostumado. mas é o usuário que eu estou usando aqui, né? É o Tapa da Mãe Invisível. Eu estou pelo usuário do Ah, Tapa, só entra no tá usuário do lá. Tapa aqui e fala com a gente ali. Os nossos Ok. podcasts estão em todas as plataformas de podcast, tá no YouTube, né?
agora com vídeo. Na metade de 2020 a gente começou a divulgar o vídeo também no YouTube. Para fazer o apoio é no apoia-se, apoia.se/Tapa da Mãe Invisível. No nosso link da bio do Instagram, aqui tem tudo todas as formas para poder interagir com a gente, tá o apoia-se, tá todas os links para os principais plataformas de podcast, para o YouTube, tá as participações que eu e o Paulo já tivemos em outros podcasts, tá os links ali também para poder nos ouvir, tá tudo lá. Tá bem bacana, a gente tá conseguindo produzir. E ali o Coruja. O Coruja é um apoiador nosso, que tá na Turquia. O Coruja é conhecido, né? O Coruja me lembrou do apoio, nosso site, né? tapadamãeinvisível.com.br. Lá tem Tu todos... sabe o que eu conversei com o Coruja hoje? Ô Coruja, eu vou contar aqui as nossas conversas particulares. Mas a gente estava trocando umas ideias e daqui a pouco eu descobri, ele me contou que o avô dele era dono da Hobby Brinquedos. Não é da tua idade, né? Tu não sabe nem sou do sabe o que é isso. Também. Pois é, mas a Hobby tinham 3 lojas aqui em Porto Alegre, uma delas na subida ali da Rua da Praia, e eles vendiam artigos de aeromodelismo, autorama, brinquedos em geral e tal. E eu era um fanático de autorama, então eu ia lá, comprava meu carrinho, montava ele, fazia os preparos, né, especiais para que ele pudesse ser veloz e não saísse parede afora, né? Na pista, né? E tinha uma grande pista lá na loja do avô dele, né? E, puxa, foi uma coincidência enorme. Eu não sabia que o avô dele era o dono da Hobby. E aquilo fez parte importante da minha vida, né? Na infância. Quer dizer, aquelas coisas que a gente ultimamente não tem mais, né? Essas coisas assim, lúdicas. Eu não... Claro, hoje tu tem a internet, né? As crianças brincam com o iPad, ou seja lá o que for, o Xbox. É ultra lúdico, né? Daí tu não precisa imaginar nada, né? Naquela época não, a gente tinha que... A lei da gravidade funcionava, né? E a força centrípeta, ou centrífuga, também funcionava, né? A gente tinha essa relação com a realidade muito mais explícita, né? Muito mais intimista do que os jovens de hoje têm, né? Sim. Que para mim é um problema, né? O que mais tu quer falar, Júlio? Falamos sobre tudo? Falamos sobre tudo, eu acho. O Tapa da Mãe Invisível, então, é o projeto que a gente está tocando no momento. Eu acho que tem tudo para crescer. Conheçam o Tapa, conheçam o podcast. E fiquem à vontade para criticar. Eu adoro receber feedback, adoro mesmo. Porque é sempre bom saber os pontos que a gente pode melhorar. Eu ouvi alguns episódios nossos lá do início, eu vi que nós evoluímos bastante com o passar do tempo e não quero parar essa evolução, quero seguir evoluindo. Então, escutem, nos dê feedback e contribuam para o nosso projeto, né? Porque a gente precisa de ajuda, pode ser ajuda em dinheiro, mas se não quiser ajudar em dinheiro, espalhando o Tapa para os seus amigos. Isso ajuda demais. Espalhando as ideias entre os amigos, publicando nos stories aqui do Instagram, ajuda demais. Então, é isso. Beleza. Quer dizer, vocês estão formando a próxima geração de liberais, né? Tomara. Seria talvez a terceira ou a quarta geração mais recente, né? Tomara, eu só quero que tenha essa próxima geração. Tendo ela. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu sou otimista nesse sentido. Eu lembro que o Ronald Reagan dizia, né, que nós estamos sempre a uma geração de perder a liberdade, né? E eu acho que a gente está a uma geração para recuperar a liberdade que a gente nunca teve aqui, né? Recuperar não seria bem o termo, mas para obter. Obter, né? Porque tu não recupera o que tu não teve, né?
Exato. Então, é uma responsabilidade muito grande que gente como tu, gente como aqueles que te seguem, terão no sentido de fazer com que isso seja uma realidade, né? É. Trazer Aí, para o Brasil o capitalismo que a gente nunca viu. exatamente. E fazer por isso, né? Porque tem as oportunidades de se fazer projetos, de se espalhar palavras, se espalhar. Tem que se fazer, não tem que arregaçar as mangas e fazer. Não tem muito o que esperar que outra pessoa Para faça. terminar o nosso, eu não vou deixar passar isso. Para terminar o Ah, nosso, como é a nossa live aqui, live sem censura, eu queria que tu contasse aí pequenas passagens vividas durante as tuas entrevistas no teu podcast com os participantes. Quais foram as coisas assim interessantes, cômicas, os fatos inusitados que vocês viveram e putz, que a gente vai se divertir aqui quando tu contares. putz, cara, e agora? Teve, só que peraí, eu tenho que me lembrar. Mas tem que contar o nome do cara, né? Não pode Tá, tá, esconder, né? tá. Ah, Uma história inusitada. que seja. Inusitada, sim, uma história que foi inusitada, que foi meio que tragédia, assim. Tragédia não. A gente entrevistou o deputado federal de São Paulo, Alexis Fontaine, e, eu tava com um problema de internet na minha casa. E daí, assim, ele é um cara que não é parte da minha roda de contatos, assim, alguém que Uhum. tem que ter um. Não é que nem ligar pro Roberto Rachel, vamos marcar, gravar um tapa. Não é assim. Tem que todos fechar uma agenda e tudo mais. E a minha internet bosta aqui de casa, eu perdi toda a gravação com o cara, Tá toda. brincando? A gente perdeu toda a gravação com ele. Tudo, tudo. E daí eu tive que ajoelhar no milho e pedir pra gravar de novo, cara. Aquilo foi muito triste. Depois daquele dia eu botei uma internet top aqui em casa, botei uns cabos pra não ficar dependendo mais de Wi-Fi. Mas aquilo foi terrível. O Paulo tinha gravado metade do episódio, daí a gente salvou metade, mas o resto estava no meu computador, porque a gente teve que desligar no meio, eu segui gravando no meio do meu computador. Mas foi bem cruel, cara. Lá no início, assim, era tudo meio atropelado, que eu não sabia nada, a gente não tinha logo, a gente não tinha nada. Ali a gente criou uma página no Instagram, né? Para reservar o domínio, né? Tava também visível do Instagram, Facebook e tudo mais. A gente não tinha o que botar ali, a gente deu um. Daí eu e o Paulo a gente falou, quais as cores que vai ser, né? Do tapa. Daí a gente pensou, não, tem que ser azul, né? Azul é uma cor sofisticada, né? Daí é azul, cinza, uma coisa. Gera sofisticação essa combinação de cores, né? Daí eu peguei e botei. Não é aquela chinelagem lá em vermelho, né? Pra tu ver que nós não somos clubistas, né? Eu e o Paulo somos colorados e nós não somos clubistas. E daí, eu peguei e botei no Google azul e cinza. Apareceu uma imagem qualquer de azul e cinza. Eu peguei aquela de todas as nossas redes sociais, era aquela imagem. Assim. Era umas coisas tosqueiras porque a gente não sabia Uhum. nada que a gente estava fazendo. Mas foi bem legal, assim, cara. Bem interessante. O primeiro episódio nós gravamos no telefone, não gravamos em app de podcast, em app de. A gente grava hoje ou no Skype ou no Zoom, né? E lá no início a gente gravou no telefone porque eu tive a grande ideia, Paulo, a gente vai inovar essas gravações. Eu vou botar um gravador no meu celular e daí eu te faço uma ligação, te faço uma ligação de 1 hora. Daí nessa ligação gravada a gente vai fazer o podcast. Beleza? A gente fez uns testes antes, a gente olhou o áudio, tá bacana. Se tu for ouvir lá o áudio, o primeiro episódio é uma porcaria o áudio do Paulo, porque o meu áudio tava bom porque tava gravando no meu celular, mas o do Paulo tava horrível. Daí no Uhum. segundo a gente já viu, não, tá, ficou terrível isso aqui, não tem como. A gente foi pro segundo. E Algumas coisinhas. já teve caso assim de vocês começarem a conversar com um convidado e daqui a pouco vocês se dão conta que o convidado pensa bem diferente de vocês e começa a entrar em conflito, não? Ou vocês são Teve. muito exigentes assim Não, na...
Teve que a gente não entrou em conflito, a gente deixou o papo rolar, assim, mas que foi o Stephen Kunitz, pelo menos para mim, tá? Não tô respondendo É, pelo Paulo, tô respondendo por mim. Ele falou é. algumas ideias no meio ali que para mim não fazia sentido nenhum, assim, mas eu não queria discutir com ele, não queria, não acabei não puxando papo, assim, não, eu não Ah, quis discutir, não. eu acho que não dá para discutir por dois motivos, né? Primeiro, não fazia sentido porque ele é formado em Harvard, né? E segundo, a gente não discute com quem é formado em Harvard. É, não, e é um cara assim que eu admiro, acho Não, ele é bacana legal, ele, cara, mas ele ele é tem um umas cara. ideias que não, eu acho que não fazem Daí, sentido. eu não queria bater boca ali com ele, nem nada. E a Por conversa sinal, estava até tu boa, tá tava me tudo dando uma certo. sugestão aí de live, né? É, daqui a pouco eu vou ter que convidar pessoas com quem a gente tenha que bater boca, né? Ah, pode ser, mas se a pessoa topar bater boca, né? Tem que ver se a pessoa topa. Não, bater boca no bom sentido, né? Sim, sim. Discutir o, É que tem pessoas discutir que o talvez tu assunto. possa bater em alguns orgulhos dela que ela não vai querer, né? Mesmo discutir, né? Como a gente aqui, a gente discutiria, né? A gente poderia discutir aqui se o Estado tem que entregar segurança e justiça, a gente poderia discutir 2 horas aqui. Né? Mas vai ter pessoas que não querem, né? Não, tem gente que quer que o Estado entregue vacina e marmita, né? Exato, exato, tem que entregar tudo, né? Tem que entregar tudo. A casa, a casa limpa, a faxineira toda semana. Mas é isso, cara. Eu não me lembro de mais coisas no decorrer do Bom, podcast inusitado. então vamos ver aqui se tem algum comentário e tal, alguma pergunta. Eh, não, Ó, tem bastante apoiador. Ó, o Paulo só Weber aqui. fã, só O fã Paulo de Webel vocês mandou um aqui. joinha. O Paulo Webel mandou o joinha. O É, Paulo Paulo Webel Ebel. fez a segunda palestra do IFL Brasília aqui. O Paulo Webel ajudou bastante a divulgar as ideias. Pra gente trazer bastante associado lá no início. Ajudou demais. O restante aqui tem bastante gente que eu conheço aqui porque são apoiadores do Tapa. O pessoal é gente Aham. fina demais. O Enck, né? O Guilherme Enck foi o primeiro patrocinador Guilherme do Tapa. Henk. É É. patrocinador até hoje. Ah, ele foi o Com a primeiro? primeiro patrocinador com a CapTable, que é a empresa dele. Patrocina Não, até hoje o ele Tapa. sempre enxergou longe, né? Vamos combinar. O Enck, ele ouviu o nosso piloto lá no início, né? Porque o nosso piloto lá no início ninguém tinha escutado, né? Quase ninguém, só os nossos amigos mais próximos. E ele foi e ele nos ajudou bastante, nos deu um feedback excelente no início. Ele nos deu um feedback que ele mandou um áudio que era de uns 5 minutos, eu acho. 5, sei lá, de quanto tempo. Um áudio gigante, dizendo todos os pontos que a gente podia melhorar, entendeu? A gente pegou aquele áudio dele, transcreveu e geramos vários planos de ação para poder melhorar, entendeu? Foi generoso demais, assim. Tu pegar e dar um feedback bacana. É porque o cara é amigão mesmo, né? Sem dúvida. Eu estou vendo as perguntas aqui. Para responder essas perguntas, nós vamos ter que fazer outra live, É. viu, Marcamos mais pra frente Júlio? aí, cara. O pessoal querendo que a gente discuta aqui sobre propriedade intelectual, se precisa ter poder legislativo. eh, Tem bastante coisa. são temas para a gente discutir profundamente e, obviamente, a gente não vai fazer isso nesta live porque não era o objetivo. O objetivo era conhecer mais quem é o Júlio, conhecer mais quem é o IFL de Brasília, quem é o Tapa da Mão Invisível, né? Ou seja, as coisas que tu criaste, que tu te dedicaste, né, até agora. E não vai faltar oportunidade para a gente fazer isso, né? Para a gente Com dizer que talvez não certeza. precise depois que cria lá uma Constituição adequada e leis adequadas, talvez a cada 6 meses a gente reúna lá as pessoas mais sábias por sorteio de uma sociedade para decidir o que a gente precisaria fazer com coisas que são de interesse comum e tal, e depois de decidido as pessoas voltam para casa para trabalhar, Como é que é né? o nome desse sistema? O Winston nos contou como é. Demarquia. Demarquia.
Demarquia. É genial esse sistema. Esse é o sistema que funcionava em duas sociedades que foram as sociedades mais ricas das suas épocas, né? Uma foi a República Veneziana e a outra a República Florentina, né? É um sistema que o Hayek teorizou a respeito, né? O Henry Maxud também Sim. defendia firmemente. Inclusive tem um livro do Hayek sobre demarquia. A demarquia, na visão do Henry Maxud, está contida na sugestão de Constituição para o Brasil, que ele escreveu lá na época da Constituição, da Assembleia Nacional Constituída em 1988. E é uma ideia interessantíssima. Ela, de certa maneira, repete o que são assim as convocações dos júris, né, em processos criminais, né? Tu pega as pessoas, sorteia quem vai participar, Sim. junta elas para tomarem uma decisão a respeito de um determinado fato com as evidências, né, apresentadas e a defesa por parte de advogados. É o mesmo processo que deveria funcionar. Lá o cara quer construir uma rua, não sei o quê, reúne as pessoas que vão pagar pela rua, os caras que vão ser envolvidos nesse processo, que vão perder ou ganhar com aquilo, né? Sorteia as pessoas e elas vão lá decidir o que vão fazer ou não com Sim. aquele processo, né? E não precisa ter lá um bando de gente trabalhando e ganhando, que se torna um fim em si mesmo, né? Em Exato. vez de ser um meio para desenvolver a sociedade da qual eles estão inseridos, né? E vivem sem criar valor nenhum, né? Vivem a partir do valor criado pelos outros. E também Sim. não se responsabilizam pelas decisões tomadas, né? O que é um verdadeiro absurdo. Exatamente. Então é isso, Júlio. Muito obrigado de novo pela tua disposição. Eu Parabéns te pelo teu agradeço. trabalho. Valeu. Parabéns por aguentar o Paulo Fux com tanto estoicismo, tá? E manda um abraço para ele. Mano, sim. Eu estou louco para desenvolver alguma coisa em conjunto com ele e contigo, né? Com relação a cursos, etc. Mas a gente vai precisar ainda caminhar um pouco mais para chegar a um bom Vamos termo nesse amadurecer. sentido. Vamos Vamos amadurecer, sim. amadurecer. Com certeza. Então tá. Valeu, muito obrigado, uma boa Obrigado para noite. quem nos acompanhou e vai ficar disponível no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Muito obrigado, Tá pessoal. bom? Valeu aí por ter assistido. Um abraço. Valeu.